Senhores e senhoras, eu sou o Alvarenga e esse é o Viva Notícia. Hoje nós vamos falar da página da Revista Oeste, na sua página política. Diz o senador Marinho: o arquivamento de PEC das prerrogativas é grave atentado à democracia. Segundo ele, ou nós não damos respeito, ou ninguém mais nos respeitará, afirmou o senador sobre a proposta para limitar o poder do STF. Você que ainda não escreveu, por favor, se inscreva, dê um joinha, comente, ajude-nos a crescer, para que o YouTube nos leve a muito mais pessoas para ouvir a nossa opinião. Diz a Revista Oeste e segue-a. Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, o Senado e o parlamentar Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, criticou a decisão que levou ao arquivamento da proposta de emenda à Constituição, ou seja, a PEC das prerrogativas. Em sua fala, o senador rebateu principalmente a ideia de que a proposta teria sido uma iniciativa de um único aspecto político barrado pelo outro. Basta observar os deputados e suas respectivas filiações na Câmara, que votaram contra ou a favor da PEC. Tem do PSB, do PT, do PL, do PMDB, do MDB, disse Marinho, que é o líder da oposição no Senado. Vários entenderam que era uma reação contra a hipertrofia de um poder sobre o outro, ou seja, a invasão de prerrogativas, crédito que erraram na dosagem. E o medicamento, quanto dado com excesso, termina sendo um verdadeiro veneno. A fala do senador consta na primeira edição do jornal Oeste. Isso é, desta quinta-feira, dia 25, apresentado pelo jornalista Daniel Vital. O noticiário vai sempre dizer a verdade do que é e do que está acontecendo. Rogério Marinho, o líder da oposição no Senado, classificou o episódio que culminou no arquivamento da PEC das prerrogativas pelo Congresso Nacional como uma grave atentado à democracia. Nesse sentido, voltou sua crítica ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, o poder que não pode ser fiscalizado, que está acima de todos nós, é o Supremo, disse o senador Marinho. Ou nós damos o respeito, ou ninguém mais nos respeitará. Estamos diante de uma situação em que o Senado é a instituição menos respeitada da República Federativa do Brasil. Eu tenho muita saudade daquela época que o Supremo Tribunal Federal, ele realmente era um Supremo Tribunal Federal. Era o órgão que merecia de todos nós a admiração e o respeito. Agora, hoje,
o que a gente vê do STF é que se tornou um partido político, queira ou não. Ele se envolve em tudo. A gente vê ministro dando entrevista em programas de televisão, dando entrevista a jornalistas, vai nas rádios, vai nas TVs. Coisa que outrora não se via. A gente nem sequer sabia o nome dos ministros, de tão preservados que eles eram. Hoje não. Hoje a gente não sabe quem é os titulares da seleção brasileira de futebol, mas sabe muito bem os nomes dos 11 ministros que estão no Supremo Tribunal Federal. Eles não saem da televisão, eles não saem do noticiário, eles estão sempre acima da Câmara, acima do presidente, acima de tudo. Eles é que comandam o país. Gente, com todo o respeito, o STF hoje, nem de longe, é aquele STF de antigamente, que a gente sequer sabia o nome dos ministros, porque eles eram realmente ministros. Eles eram realmente, olha, eles levavam a sério a toga que eles vestiam. Eles honravam essa toga. Hoje, até a PEC, na qual, se eles fossem tão democráticos, jamais eles iam ligar para senadores e deputados e dizer vote ou não nessa PEC. Primeiro, nem essa PEC ia existir, porque não haveria necessidade. Se existe, e se ela hoje foi enterrada, é porque ontem ela faria jus ao que estava sendo discutido. Porque todos os poderes são iguais, cada um no seu quadrado. A justiça só tem a ver com a justiça. Cada senador tem a ver com o Senado, e assim é os deputados federais, estaduais. O presidente da República, esse sim é a última palavra. Não importa se ele seja quem for, a última palavra é a dele. Agora, se o Supremo resolveu enterrar e ou arquivar essa PEC, a PEC das prerrogativas, olha, gente, é porque eles querem continuar mandando no Brasil, mandando no... Não há necessidade de ninguém votar mais em deputados. Por quê? Para que votar em deputado, em senador, em presidente da República, se os senadores é que mandam? Eles é tudo menos honesto. Eu sou o Varenga e esse é o Viva Notícia. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva para que o YouTube realmente possa nos dirigir a muitos e muitos. No universo de quase 200 milhões de pessoas, não é possível a gente só ter 300, 400 pessoas ouvindo a gente. Tchau, gente. Fique com Deus e até uma próxima.